Hello students, good morning, good afternoon or good evening. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Seja bem-vindo à nossa segunda aula de inglês dessa semana. Hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo 5, mas as páginas que vamos falar aí, 65, 66 e 67. Vamos dar um pouquinho de ênfase nas preposições de lugar. Prepositions of place, tá bom? Então, let's go! Mais uma vez, antes de falar um pouquinho sobre exercício, gramática, outra coisa, a gente vai ver o vocabulário. Então, please repeat after me. 2. Listen and repeat. Hotel. Hotel. Pet shop. Pet shop. Movie theater. Movie theater. Fire station. Fire station. Airport. Airport. Gym. Gym. Bookstore. Bookstore. Police station. Police station. Agora vamos lá para a página 65 do livro de vocês. Acompanhe o áudio aí, que no caso é, vocês vão fazer a leitura na página 65, que tem a descrição do áudio, que a professora está mostrando uma maquete da cidade para os alunos. Observem determinadas palavrinhas para dizer se fica ali próximo, atrás, ao lado, entre, tá bom? Dá uma observadinha. Let's go! 1. Read, look and listen. Where's the fire station? It's next to the police station. Where's the school? It's behind the park. Where's the hospital? It's on Panda Street. Na verdade, não dá para você saber se é verdadeiro ou falso essas informações. Por quê? Porque aí você não está vendo o nome de rua, você não está vendo o nome desses lugares, você só sabe que eles responderam utilizando as preposições. Next to, a Mia falou, behind foi o Pedro e já a Emma falou on, que é que vocês já estavam acostumados. On Panda Street, que fica na rua Panda, ok? Lá na página 66 eu tenho as preposições propriamente ditas, né? A gente pode dizer assim, por quê? Eu peço que vocês observem, se você sente dificuldade em assimilar esse conteúdo, pega o seu lápis de escrever e bota a traduçãozinha ao lado da palavra em inglês. Vamos lá? Repitam comigo aí, por favor. Comigo não, né? Com o áudio. Por favor. 2. Listen and say. Next to, across from, between, behind, on the left, on the right. Gente, existem mais preposições de lugar, tá? Não são só essas aqui, mas vamos lá. Next to seria, no caso, ao lado, também é sinônimo da preposição chamada beside, tá? Aqui ao lado. Across from seria atravessando a rua. Atravessando a rua, across from. Between é o que fica entre, tá? Não ficou tão claro assim. Por quê? Porque a bakery is between the restaurant and the pet shop. Então, olhando aí a imagem, vocês sabem que between é entre. Behind fica atrás. No caso que eu tenho museum e tenho park. The park is behind the museum. O parque fica atrás do museu. On the left, que fica à esquerda. On the right, à direita. Então, né, se vocês colocassem o celular de vocês todo em inglês, configurado em inglês, colocasse no mapa onde você quer chegar e fosse andando até esse local, normalmente o mapinha ele fica falando, né, até que você chegue no local. Aí o seu destino está à direita, então vocês irão ouvir essa expressão aqui, on the right. O seu destino está à esquerda, vocês ouvirão essa daqui, on the left, ok? Dito isso, então a gente tem aqui
na página 66, exemplos de como empregar essas preposições, tá? Então vamos lá. There is a pet shop next to the hotel. Então eu tenho aqui um pet shop ao lado do hotel. The gym is behind the restaurant. Então percebam que o restaurante está aqui e atrás dele eu tenho uma academia. Então the gym is behind the restaurant. Espero que tenham entendido. Se não entendeu, deixa anotadinho o número dessa página aí, direitinho, para no plantão tirar dúvidas vocês falarem para mim, beleza? Então vamos lá. A gente tem na página 67 uma atividade que diz assim: Look, read and write. TRF. Vocês vão ter aí, no caso, algumas frases para analisar. Vocês vão dizer se é verdadeiro ou falso de acordo com o mapa. Lembrando que no mapa eu não tenho só o nome dos lugares, mas eu tenho também o nome das ruas e eu tenho aqui you are here, você está aqui. Então imagine que você está bem aqui, you are here, nessa bolinha laranja. E aí vocês vão marcar verdadeiro ou falso de acordo com o que diz a frase. E o que diz a frase? A letra A, there is a hospital across from the library. B, the movie theater is next to the library. C, there's a park behind the museum. D, there's a restaurant on the right on Flower Street. Então na rua Flower tem um restaurante on the right, à direita. Se é verdadeiro, se é falso, vocês vão ver no mapa. E, the museum is on Rose Avenue. E F, there's an airport next to the hospital. Então, observe direitinho, preenche com TOF de verdadeiro ou falso e volta aqui para a gente ver a correção. Vamos ver se está tudo certinho com as suas respostas? A letra A. Tem ou não tem um hospital do outro lado da livraria, atravessando a rua? Falso, não tem. Tem um movie theater aí ao lado da library? True, tem sim. There's a park behind the museum. Tem um parque aí atrás do museu? True, tem. Tem um restaurante à direita na rua Flor? False, não tem. The museum is on Rose Avenue? True, ele fica nessa avenida sim. There's an airport next to the hospital. Tem um aeroporto ao lado do hospital? False, é falso, tá bom? Espero que esteja tudo ok com vocês, que vocês tenham conseguido fazer. Ficando com dúvidas, vocês sabem onde me encontrar, tá bom? Toda segunda-feira eu estou disponível para vocês. É só olhar direitinho o horário. Galera, tô com saudade e a gente se vê então na próxima semana. Bye! Oi, quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem, tá todo mundo se cuidando, né? Então bora lá começar a nossa aula de matemática. Hoje, dia 13/8, a gente vem trabalhando aí, continuando, né? Conteúdo de décimos, centésimos e milésimos, correção da tarefa de casa. Fizeram? Eu espero que sim. É muito importante a gente estar fazendo essas atividades para que quando a gente for fazer as atividades avaliativas, a gente não tenha dificuldade, tá bom? Não se acostume com essa ideia de sempre, ela vai explicar, mas tentem, gente. Tentem, que eu sei que vocês conseguem, trabalhem a mente de vocês, vocês são muito capazes, tá bom? Então bora lá. As páginas que serão realizadas hoje serão as páginas 7 e 8. E aí a gente precisa estar colocando a data, né? Do dia 13/8, ok? Então bora lá. A gente tem o número 2. Antes da gente começar, só queria falar que eu não vou colocar a resposta de todas. Vou fazer aqui a base, tá bom? Não vão ser todas as questões que vão ter diretamente a resposta, até porque são muito semelhantes, são muito parecidas. Então, eu acredito que eu colocando, explicando com vocês aqui a resposta de algumas, as outras vocês conseguem, por mais que não tenham feito, tenham tido dificuldade, vocês conseguem estar realizando, tá bom? Então, bora lá. Número 2. Veja a quantia que Denise e Marcelo gastaram em uma lanchonete. A Denise, a gente vai visualizar que são 20, aí duas de 50 formam real. Então, é 21,50.
E aqui do Marcelo são R$ 25,05. Então a gente tem o seguinte, para escrever, né? Esses números que representam essas quantias aqui no quadro de ordens e de classes. Vamos ter aqui a parte inteira e a parte decimal. Os centavos vão ficar na parte decimal e na parte inteira vão ser os reais. Por exemplo, o da Denise é R$ 21,50. Então nós temos aqui 1 na unidade, 2 na dezena. E os 50 centavos, eles vão ficar centavos. Lembra o quê? De centésimos. Então a gente vem colocando 50, terminou nos centésimos, ok? O do Marcelo, R$ 25,05. Então, o que é real fica na parte inteira. São R$ 25, a gente tem 5 na unidade e 2 na dezena. Agora, os 5 centavos, ele vem na parte decimal. Então, a gente tem que... Centavos vai lembrar de centésimos, ok? Então, a gente vem acrescentando um zero nos décimos e os 5 no centésimo, que é exatamente aqui os 5 centavos, ok? Então, bora lá. Letra B. Escreva a leitura desses números da Denise. São 21 inteiro e 50 centésimos, que é o que a gente tem aí. Da mesma forma do Marcelo. Toda vez que a gente tiver a parte inteira, a gente lê um número e inteiro. E aí a gente, na parte decimal, a gente vai observar onde está o último algarismo, lendo o número e o último algarismo, que é o que a gente tem aqui, 25 inteiros e 5 centésimos, tá bom? C. Decomponha esses números pelas ordens. Da Denise, a gente vai ter aí 2 dezenas, 1 unidade e 5 décimos. Não tem centésimos, tá bom? Quando tiver zero, a gente não precisa pôr, tá bom? Agora do Marcelo. Tem 2 dezenas, 5 unidades e aqui a gente tem 5 centésimos. Repara que a gente não coloca nada de décimo, tá bom? A gente tem aí o número 3. Qual é o valor posicional do algarismo 7 nos números decimais a seguir? Mas como assim valor posicional? Se for antes da vírgula, ele vai ser inteiro. Se for depois, aí a gente vai trabalhar. Se é o primeiro depois da vírgula, vai ser décimo. Se é o segundo, vai ser centésimo. E se for o terceiro depois da vírgula, é milésimo, tá bom? Então vamos lá. Aqui a gente tem... Antes da vírgula, o 7. Então, ele é 7 unidades. Já que ele vem aqui no inteiro, ele está exatamente na casa das unidades. Voltando lá no quadro de ordem, vocês podem observar. Letra B. A gente tem o 7 aqui, ó. Aqui é a unidade, e aqui vem décimo. O 5, ele é centésimo. Então, aqui é 7 décimo, porque ele está pedindo só no 7. Agora, na letra C. A gente tem décimos, centésimos e milésimos, então é 7 milésimos. Na letra D, a gente tem o 0 é décimo, o 7 vai ser centésimos. 4. O professor do 5º ano escreveu no quadro um número formado apenas por 3 unidades e 1 milésimo. Que número esse professor escreveu? Então a gente já vai ver que vai ter 3 unidades. Então a gente já tem o 3 antes da vírgula. E depois da vírgula ele tem 1 milésimo. Vamos observar que esse número precisa, já que ele é milésimo, precisa ter 3 casas após a vírgula. A gente tem aqui o 3 unidades, 1, 2, 3, e aí tem 1 milésimo. 3 casas após a vírgula. A gente tem a 5. Observe como o Lucas leu o número 0,04. Ele leu aqui, ó, 4 décimos. Será que ele acertou a leitura desse número? A gente tem que observar aqui, ó, quantas casas tem após a vírgula? Vamos ver que são 2. Vai lembrar lá do 100, que tem 2 zeros. Então vai ser 4 centésimos. Então ele errou. Ele não acertou, né? Ele não acertou porque a leitura é exatamente 4 centésimos, ok? A gente tem o número 6 aí, ó. Represente os números decimais dados a seguir nos quadros de ordens.
Então a gente tem aí, começando com a letra A, 49 inteiros. Tranquilo, a gente vem na parte inteira, 49. E aqui a gente precisa estar colocando um 0. Tá bom? Porque a gente está trabalhando com o número decimal, ele precisa ter vírgula. Então, quando a gente tem trabalhando ali só o inteiro, a parte decimal dele vai ser 0, mas precisamos estar colocando, tá bom? Então, a gente tem a letra B, tá pedindo 49 décimos. Aí, vamos observar, o 9 vai terminar na casa dos décimos. Então, a gente põe o 9 na casa dos décimos e o 4 vem na unidade. Agora, letra C, 49 centésimos. O 9 vai terminar na casa dos centésimos. Então, a gente vem colocando o 9 e agora a gente traz o 4 para os décimos, né? E o que a gente põe aqui? O 0,49. Os demais vai aparecer a sua resposta aí para vocês estarem conferindo. Tentem, gente. A partir dessa explicação que foi falada aqui com vocês, tentem, se esforcem, é o aprendizado de vocês e é muito importante, tá bom? Vai aparecer agora para vocês. Ok? Então a gente tem aí, ó, 49 milésimos, a gente tem aí o 309 inteiros, vamos observar que nós também temos aí o 309 décimos, terminou nos décimos. Ok? A gente tem o 309 centésimos, terminou no centésimo, e o 309 milésimos, tá bom? A gente tem o número 7, escreva na forma de fração e na forma de número decimal os números dados por extenso. Então, nós temos aqui 8 décimos. Forma de fração a gente já sabe, né? 8 sobre 10, tranquilamente. Agora, ele quer aqui, ó, decimal. Se são décimos, vai lembrar do 10, que é 0 após a vírgula, um número após a vírgula, né? Então, no caso, é 0,8. Agora a gente tem aqui, ó, 35 décimos. Vamos lá, a gente tem 35 sobre 100, é a forma de fração. A gente tem um 0 no nosso 10, então quando a gente for na numeração decimal, representação decimal, a gente precisa ter um número após a vírgula. Para a gente ter um número após a vírgula, a gente vai ter o 3,5, que vai ter o 5 apenas após a vírgula. Todos eles vão estar aparecendo. 6 centésimos, 6 sobre 100. Agora a gente precisa ter dois números após a vírgula, porque os 100, eles são 2 zeros. Então a gente vem com o 6 e o 0 após a vírgula, ok? Então, agora os demais, se você não tinha entendido, pode estar pausando nesse momento e estar realizando os demais. Tentem, tá bom? Os demais estão aqui, nós temos 42 centésimos, 2 números após a vírgula, 9 milésimos, 3 números após a vírgula e 300 milésimos, 3 números após a vírgula, ok? A gente vem concluindo a nossa aula de hoje, onde a gente trabalhou aí a questão do inteiro, a questão de frações ainda, relembrando frações e associando a numeração decimal, entendendo que precisa ir, trabalha aí, né, com vírgula os números decimais, tá bom? A gente tem uma tarefa de casa aí na página 9, façam com bastante cuidado, com bastante atenção. Quem estudou aqui ano passado, a gente já trabalhou esse conteúdo ano passado. Pega aí o livro do ano passado, dá uma olhadinha, lê e relê, reconhece. Às vezes é até bom a gente reconhecer que tem uma certa dificuldade na matemática, mas o que a gente não pode é fugir disso, porque é uma necessidade de aprendizado. Então a gente reconhece que tem essa dificuldade, mas vai atrás para sanar essa dificuldade, tá bom? Então façam essa tarefa de casa com bastante atenção, ok? E na próxima aula a gente vem corrigindo. E é isso, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Olá, turminha do 5º ano. Tudo bom com vocês? Hoje, nossa aula de português, nós vamos falar sobre as pontuações das entrevistas.
sendo que na aula anterior nós falamos sobre as entrevistas. Bem, na aula anterior, você leu a entrevista que teve entre uma pesquisadora e ali, como se fossem crianças que estivessem entrevistando ela, falando da Antártida, ou Antártica, como algumas pessoas conhecem. Curiosidade que, por exemplo, você poderia ter encontrado, por exemplo, que na leitura, que o urso polar não existe no mesmo lugar que os pinguins, segundo a pesquisa que foi feita. E outras questões também, por exemplo, nunca foi povoado, qual a diferença entre o Polo Norte e o Polo Sul, entre outras coisas que você acompanhou nessa leitura, certo? E aí agora eu vou colocar aqui para vocês as respostas e nós vamos tratar sobre as pontuações dessas entrevistas, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de hoje. E aí são as respostas. Caso você tenha colocado aí esse primeiro quadrado, não seria somente para passar as instruções de como viver na Antártica. Por quê? Porque ela não somente fala sobre como viver, como seria viver na Antártica, certo? Ela expõe informações, entre elas, por exemplo, são 6 meses de sol, são 6 meses só de noite, certo? Observe aí, gente, que eu coloquei aí uma seta, tá dizendo aí o gabarito a seguir, a sugestão, não é que é somente a resposta. Se você colocar esse daí, um desses aí, tudo bem, tá? A número 4 diz assim, pode deduzir que o público leitor da entrevista é considerado nesse trecho para repórter mirim da edição 114 do jornal Joca, ou seja, destina-se para crianças e jovens, porque a repórter mirim, esse texto você acha que seria para adultos? Adultos poderiam até ler, mas o destino deles seriam para crianças e jovens. Observe aí que no caso está sublinhado. Aí, ó, as perguntas são identificadas pelo uso do negrito, ou seja, ela fica mais forte na casa das letras, tá bom? Então, isso no caso seria as respostas. E aí vem as respostas que constam logo abaixo de cada pergunta. Aí vem, qual é o papel dos entrevistadores e da entrevistada? Aí vem letra A, entrevistada, e letra B, entrevistador. No caso seria B, A e o B, ou seja, a B elabora perguntas de forma a obter boas informações, é entrevistador. E aí quem é que fornece? A entrevistada, fornece informações e opiniões próprias sobre o assunto. B, aí planeja previamente as perguntas e faz adequações conforme as respostas dadas, ou seja, faz uma pergunta e no caso a entrevistada dá uma resposta e em cima da resposta ele pode fazer outra pergunta em relação a isso. E a número 8 está falando assim, em sua opinião, no caso é pessoal, tá bom, gente? Nesse caso aí, está perguntando, ó, qual deve ter sido a pergunta dos entrevistadores. Embora eles tenham aí, ó, como as invenções tecnológicas possibilitam a descoberta da Antártica, qual é a melhor história ocorrida na Antártica, no caso aí,
é como a Antártica foi descoberta, que ela começa dizendo aí que foi o norueguês, Roald Amundsen, que foi o primeiro a chegar lá, que está dizendo aí, ó, na letra B. Foi por acaso que a Antártica foi descoberta? Não. Aí está dizendo, os exploradores que desbravaram, que tá, isso no caso está descrito lá no texto, tá? E aí ela vai descrevendo. Em virtude dos alvos, eles foram caçar baleias e desconfiaram que tinha a Terra, o Polo Sul, em virtude de haver icebergs soltos. E foi em 1911, com esse norueguês que foi o primeiro a chegar lá. A 10 é pessoal, tá? Porque, em sua opinião, a passagem até a Antártica é cara ou barata? Por quê? Aí é a sua opinião. Você acha que é barato? Você acha que é caro? Na número 11 está dizendo assim, observe que a forma verbal destacada vemos está conjugada na primeira pessoa do plural, que é o nós. Aí assinale a alternativa que justifica isso. Ou seja, ela está dizendo assim, deixar evidente que a entrevistada já esteve na Antártica. Ou seja, para ela falar assim, no caso se fosse assim, nós vemos. Então, ou seja, ela estava lá, ela viu essa situação. Vamos aqui para pontuações em entrevistas. A pontuação tem uma importância na construção de um sentido para a frase ou texto. Na entrevista, vimos o uso de várias pontuações, onde transcrito mostrou-se a forma de ressaltar a informação passada para os leitores. As principais pontuações que foram usadas são ponto final, vírgula, ponto de interrogação e ponto de exclamação. Mas eu vou colocar aqui para vocês conhecerem no geral, algumas pontuações. Vamos lá. O ponto final indica término de uma frase declarativa ou imperativa. Olha o exemplo aí. Recebi um convite para a festa. Entregue este convite. Observe que ambos têm um ponto final. O ponto de interrogação, usado em frases interrogativas ou de perguntas, né? Onde fica o exemplo? Onde fica o ponto de ônibus? O ponto de exclamação diz assim, o ponto de exclamação indica ordem, surpresa, susto, raiva, indignação. E os dois pontos destacam informação a ser apresentada na sequência do texto. Ao exemplo, escute isto, não se atrase. Ou também introduzem a fala de um personagem do discurso direto. Ao exemplo, o professor falou, vamos começar a aula. Aí você observa já nessa questão, nesse último exemplo, tem já o que é a próxima pontuação, que é o travessão. No discurso direto é empregado para indicar a fala do personagem, que aí vem, o aluno respondeu, esse conteúdo é fácil. E ele continua também, o travessão também é empregado para intercalar frases explicativas, como o aposto. Como assim aposto? O aposto é aquele que explica. Aí o exemplo, ó, Camila apresentou a nova integrante da família. Quem é essa nova integrante? Uma cachorrinha muito simpática. Então, ou seja, uma cachorrinha muito simpática seria o aposto, mas isso não vem ao caso, tá? A seu colega. As reticências indicam a interrupção da fala ou pensamento. Exemplo, eu acho que eu não vou. As aspas, que pode ser utilizado no início e no final de falas dos personagens, e também para destacar palavras estrangeiras ou gírias. E aí chegamos na vírgula, que vem bastante coisas. Por exemplo, pode ser empregado em várias situações, entre elas as mais comuns são as seguintes: a separação de itens que formam uma série,
Aí vem, por exemplo, a costureira comprou tecido, botões, agulha e linha. Separação de vocativos, nomes que chamamos a quem dirigimos, do restante da frase. Mãe, veja que vestido lindo. Perdão, veja que lindo o vestido. O vocativo seria mãe, mas esse aí do vocativo é só para você conhecer, tá bom? Vamos lá, separação de uma explicação do restante da frase. Aí, por exemplo, Vicente, meu primo, está chegando de viagem. Aí, no caso, a expressão meu primo, isso é como se fosse a questão também do próprio apóstolo, tá bom? Mas, como eu disse, isso é só para conhecimento, nós não vamos entrar nesse assunto. E a indicação de datas em cabeçalhos, aí vem Dourados, 10 de abril de 2019, e indicação de endereço, que vem, por exemplo, aí, Travessa da Saudade, número 500. Bem, já que você já conhece um pouco desses pontuações que eu acabei de passar aqui para você, agora é a sua vez. Faça aí as atividades, tá? Você com base aí no texto sobre a Antártica, e você faz as atividades a partir da página 10 até a página 11. No caso aí, eles não vão utilizar todas essas pontuações que eu falei aqui para vocês, mas eu passei ela para vocês só para você ter um conhecimento a respeito das outras pontuações, tá bom? Então, vamos para a nossa mensagem de hoje, que vem de Jean-Jacques Rousseau, um filósofo suíço, que ele diz assim: na juventude deve-se acumular o saber e na velhice deve fazer uso dele. Certo, turma? Então, vamos finalizando por aqui. Um abraço virtual e até a próxima. Olá, quinto ano! Saudações! Tudo bom com vocês? Como é que foi a semana de aula? Espero que tenha sido muito boa, hein? Vamos iniciar então o nosso conteúdo de Geografia de Rondônia. O que a gente vai ver agora em Geografia de Rondônia? A gente vai continuar, na verdade, o nosso assunto sobre as atividades econômicas em nosso estado. A gente viu um pouquinho sobre a agricultura, como que se desenvolve a agricultura no nosso estado, quais são, os maiores produtores aí na atividade econômica da agricultura. Então agora a gente vai saber um pouquinho sobre outra atividade econômica. Vamos falar aí sobre o extrativismo. Antes disso, a gente vai fazer a correção da atividade aí da página 35, ok? Então, as atividades econômicas em Rondônia é o nosso assunto em Geografia de Rondônia. Então, anotem aí no livro de vocês, ok? A correção da página 35, lá no caso, vocês vão consultar o mapa de Rondônia, agropecuária, o nome de alguns dos municípios que possuem pastagens, e em seguida você vai procurar aí no caça-palavras. Então, que palavras vocês deveriam encontrar lá? Cacoal, nós temos Jaru, Rolim de Moura e Ji-Paraná. Encontraram essas palavras aí? Joia para vocês! Parabéns para quem encontrou! Quem não fez, procurem fazer essas atividades, ok? E lá na página 36 também, ele vai pedir para vocês relacionarem aí as atividades, Você estudou sobre a pecuária em Rondônia. Relacione a segunda coluna de acordo aí com a primeira. Nós temos aí a pecuária bovina leiteira. O que ela está relacionada aí? Então, abastece as empresas de laticínio. Pecuária bovina de corte está relacionada aí, envia a produção para os curtumes e abatedouros. A avicultura tem alcançado posição de destaque e a suinocultura, ovinocultura e equinocultura está relacionada à pecuária que se encontra em expansão. Então eu coloquei apenas a sequência correta para vocês. B, C, D e A. Essa é a sequência correta aí, ok? Então fica aí a correção das páginas 35 e 36 também.
Agora vamos lá ao nosso conteúdo, nosso assunto. O que Rondônia produz na agropecuária? Foram uma das questões que a gente viu durante a nossa aula de Geografia de Rondônia, que nas décadas de 1970 o governo federal ele passou a implementar projetos de colonização. A gente viu algum desses projetos aí, né? Esses projetos eles estão desenvolvidos a quê? Para quê? Qual era o objetivo desses projetos? Era para a economia, no caso do nosso estado. Como assim, professora? A economia do nosso estado. No caso, a economia estava voltada para a exploração da borracha. Ao longo do tempo, o governo ele começou a ampliar os projetos e aí começou então a desenvolver, a chamar as pessoas para trabalhar no campo, na pecuária. Existe uma forte relação entre a migração e as atividades agropecuárias. Acabei de explicar para vocês. O espaço agrário rondoniense ele possui áreas aí com tipos de solo bastante férteis, em que se desenvolveram plantações com grande sucesso. E a pecuária, como é que está desenvolvida a pecuária em nosso estado? Em relação à pecuária aí, está relacionado, no caso, as atividades que concentrou nos vales, né, nos rios aí, principalmente nos vales do Madeira e também Guaporé. Então, tudo isso aí está relacionado à pecuária, o seu desenvolvimento. O gado bovino, ele serve aí para a produção de leite e para o corte, ou seja, para o abate. A carne e o couro, produtos aí gerados pela pecuária de corte, são beneficiados pelo frigorífico. Curtumes situados principalmente onde? Aí, nas áreas de Rondônia, principalmente no nosso estado, claro. O gado leiteiro proporcionou um grande desenvolvimento para alguns municípios. Outra questão também está aí, nesses setores que têm alcançado uma posição de destaque em várias regiões de Rondônia, a avicultura. Então, tudo que a gente viu aqui é o que? A economia do nosso estado. Professora, a economia do nosso estado está voltada para quê? A agricultura, pecuária e o extrativismo também. Cada uma dessas funções tem um destaque aí. Então, vocês podem fazer a leitura no livro de vocês para o melhor entendimento, para vocês compreenderem e também podem pesquisar sobre esse assunto. Pesquisem aí. Qual a economia do estado de Rondônia? E aí vocês vão conhecer um pouquinho da economia do estado aonde vocês moram, saber a importância, porque vocês também ajudam na economia do estado, sabia? Ajudam sim, de forma direta ou indireta também. E aí vocês vão poder desenvolver este assunto aí. As imagens vou deixar para vocês aí, ok? A economia do estado de Rondônia também caracterizando aí com as questões da agropecuária, né? Exploração de madeira, borracha, são as principais atividades do extrativismo vegetal no estado. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o estado de Rondônia é o terceiro estado que mais desmata no país, causando vários problemas ambientais. O principal mineral explorado em Rondônia é a cassiterita. Outra questão também. A jazida de cassiterita no município de Ariquemes é considerada uma das maiores. Então, esse daí que a gente falou, tudo isso aí que a gente falou sobre, no caso, as economias do nosso estado aí, o desenvolvimento da economia no nosso estado. Na agricultura, a gente falou um pouquinho sobre a agricultura, mas o que está desenvolvendo aí? A produção de grãos, que é a principal atividade fornecida pela quantidade de chuvas na região. Destacam-se a produção de café, cacau, milho, arroz. A hidrovia do Rio Madeira, a construção de um porto graneleiro também na capital do estado, possibilitaram o escoamento da produção, principalmente para a região
Nordeste. Então a gente viu, né, o processo aí de como é feito esse transporte. Pouco diversificado, o setor industrial de Rondônia está em desenvolvimento. O ramo alimentício e frigorífico são os principais segmentos da indústria em Rondônia. Então este daí é o nosso assunto de geografia de Rondônia, ok? Vou deixar aqui para vocês essa tabelinha, vocês podem consultar também no link. Essa tabelinha aqui, ela vai representar a área, né, no caso, setores econômicos aí, ok? Então, por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima aula.